Olá, bem-vindos a mais um Game Changers Talks by CPO. Hoje temos um convidado por quem tenho uma grande admiração. Começou como empreendedor e depois de fazer o exit decidiu regressar à academia, mas para continuar a empreender. Desta vez, não como empresa sua, mas dentro da própria faculdade. O nosso convidado é o Pedro Brito, CEO da nova SBE Executive Education. Um verdadeiro game changer que tem deixado uma marca profunda tanto no mundo académico como no empresarial. Foi fundador da Jason Associates, empresa que revolucionou a forma como se olha para a gestão de talento e hoje lidera uma das escolas mais inovadoras da Europa, preparando executivos para os desafios do mundo em constante transformação. E para esta conversa muito especial entre amigos, tenho outro grande empreendedor, o Bruno Mota, fundador da Bolt e CEO da Devoteam. Muito bem-vindos à nossa conversa, muito bem-vindos ao Game Changers Talks. Obrigado, nós. Obrigado, Obrigado por Miguel. estarem aqui. Bruno, deixa as honras da casa para ti para começarmos então esta Muito nossa bem, talk. vamos a isso. Pedro, tu sabes que és uma pessoa que eu admiro bastante, e que também me inspiras. Tens uma carreira muito vasta, já passaste por várias empresas, criaste a Jason, agora estás na academia, portanto a minha primeira pergunta tem precisamente a ver com isto, ou seja, do ponto de vista profissional, qual foi aquele momento verdadeiramente game changer para ti? Se eu tivesse que escolher, eu diria que o momento em que aprendi que o controlo é uma ilusão, é uma prisão invisível. Vocês sabem, porque são empreendedores, naturalmente, que há uma crença de que temos que ser os salvadores, controlar tudo, desde a gestão de pessoas, a área comercial, a gestão financeira, e a verdade é Quem que nunca? quem nunca? É isso À mesmo. medida que as empresas vão crescendo, isso é absolutamente impossível. E tive um momento de tal exaustão que às tantas sentia que estava muito sozinho e não estava. Na verdade, tinha uma equipa que queria contribuir e eu era o principal obstáculo da progressão da organização. E, portanto, eu diria que esse desapego ao controle fez com que eu hoje me tornasse uma pessoa muito mais disponível para o inesperado, permitindo que as pessoas também possam crescer, porque têm um Uhum, espaço para contribuir para a solução, muito bem. E ajuda imenso a delegar, o que ajuda a criar novos líderes, o que no final do naturalmente. dia é aquilo que qualquer empreendedor quer, não é? Ou seja, criar novos líderes, porque é assim que se consegue depois fazer crescer. Empreendedor e Exatamente. gestor, não é? É isso, sim, sim, sim. E é isso que se consegue e que ajuda isso a fazer crescer as organizações. É muito interessante a tua história, empreendedor, uma marca espetacular, gigantesca em Portugal, que é a Jason, e depois voltas para a academia para trabalhar por conta de outrem. Como é que é essa mudança? O que é que te levou a fazer isso? E porquê esse movimento que não é o movimento normalmente mais comum em empreendedores que fazem o exit? Eu diria que a minha natureza é continuar a ser empreendedora. Eu acho que a única razão pela qual funciona e funcionou na altura passar de empreendedor para a academia foi o facto da escola Nova SB ter um espírito muito empreendedor, muito inovador, com uma liderança que dava um nível de autonomia que permitia uma pessoa como eu, que gosta de criar coisas com alguma autonomia, pudesse mudar aquilo que era o paradigma da formação de executivos naquela escola e com alguma pegada também naquilo que tem vindo a ser feito em Portugal e, quem sabe, na Europa. A nova SBE, tem vindo a transformar a forma como se pensa em formação, em Portugal. Qual é que tem sido o vosso maior diferencial, na tua perspectiva? Eu acho que a forma de pensar, aliás, a própria pergunta, formação, eu acho que aquilo que nós começamos a pensar, ao invés de pensar em formação, é pensar em impacto. Quando tu pensas em formação, pensas automaticamente numa sala de aula, nos professores, Uhum. nas metodologias, no que é que vais aprender, etc. Mas se tu pensares em impacto, não é? Se tu fores meu cliente, eu começo por perguntar o que é que no final do dia queres como output. O que é que queres que seja o impacto real da formação? E essa reengenharia inversa permite-me compreender qual é que é o local, quais são as pessoas certas, qual é que é o momento, quais é que são os temas, qual é que é a forma de fazer com que os líderes da tua organização possam não só aprender, mas aplicar a aprendizagem àquilo que são desafios reais. Portanto, eu acho que a grande mudança, independentemente de uma equipa espetacular, professores únicos, um campus maravilhoso que é o campus de Carcavelos, eu acho que a forma de pensar que não começa por pensar em formação, mas em impacto, foi o grande Estava aqui a diferencial. pensar no Kilimanjaro e na subida que vocês fizeram e no programa todo que montaram à volta disso.
Aliás, muitos dos líderes que foram, muitos CEOs e gestores de grandes empresas ao Aquilo e Manjar nesta última edição, cerca de 27 pessoas, disseram para o Pedro: "Eu já passei por inúmeras formações, inclusive na própria Nova, mas esta foi aquela que me marcou mais." Às vezes, eh, a dor, o limite, é onde se provoca maior transformação. Eu acho que a Nova tem conseguido criar programas, iniciativas que são desconfortáveis o suficiente para criar mudança. Caso contrário, Claro. se for As só pessoas gostam de divertido, sair do quadrado, não é? as pessoas não gostam de sair do quadrado, mas quando saem e ficam desconfortáveis é quando a Dá mudança mais acontece. impacto. E, É. e como é que se preparam estes líderes para o futuro? Como é que se treina a liderança? Como é que se ensina a ser líder? As pessoas nascem líderes ou consegue-se aprender a ser líder? Não vem no manual, tu podes ensinar, mas não se entrega como se fosse uma receita. Eu acho que existem muitas formas de o fazer. Uma, que eu gosto particularmente, é ensinar os líderes a fazer melhores perguntas. Mais do que propriamente ensinar a encontrar as melhores soluções, porque a tentação é sempre: tens aqui uma receita para todos os problemas que tu vais encontrar na tua função de liderança. Isso não vai acontecer. Claro. Amanhã os problemas são completamente diferentes. Portanto, a primeira coisa é fazer boas perguntas. Por exemplo, se amanhã roubassem os melhores 5, 10 elementos da vossa equipa, o que é que vocês faziam? Não ia ser Cenarizar fácil. antecipa não é fácil, mas cabe ao líder fazer as melhores Eu não perguntas deixava. possíveis para que a pergunta seja irrelevante. Sim, sim. Depois há uma outra questão que são os paradoxos de liderança, são as tensões. O que é melhor para ti? É qualidade ou resultados? É sustentabilidade financeira de curto prazo ou de longo prazo? É otimização de processos ou inovação? São as duas. E como é que se gera essa tensão? Saber gerir essa tensão é muito importante. Bem, eu diria que há uma outra que é negligenciada por muitas empresas e também por entidades formativas, que é ensinar o líder a cuidar de si. Os líderes cada vez mais estão Uhum. preocupados com a cultura, com o Já se cuidar começa a do ver cada próximo. vez mais, mas ainda É, sim, sim. Muitas ainda estamos vezes longe, cuidam não de é? si quando estão no limite. Pois. Quando não diria que é quando já não há volta a dar, mas é quando os Sim, sinais quando já é são verdade. mais do que aparentes. Portanto, eu diria que cuidar, de si, eh, da mesma forma que cuida dos outros, saber gerir as tensões corporativas, saber fazer as melhores perguntas, são 3 aspectos muito importantes. Bastante. E que características é que achas que um líder deve ter para ter impacto nos próximos 10 anos? Eu diria que deve ser uma espécie de um astronauta. Eu acho que não pode pensar, em ser um especialista numa matéria. Os problemas hoje são tão multidisciplinares, tão Verdade. complexos, que se um líder não aprender um pouco de tudo, não tem que ter profundidade em tudo, porque isso pode contratar, pode pedir emprestado essa especialização. Mas é importante ter alguma visão mais transversal para poder interpretar os problemas. Esse é um. O outro, eu diria que é aprender a aprender, é chamada uma metacompetência. Aprender a aprender obriga que o líder saiba qual é a melhor forma, o melhor canal, a melhor metodologia. É ir a uma conferência, é ler, é ir para uma formação. Nós não somos iguais. Comunicação é muito importante. Na ambiguidade que hoje nós vivemos, é fundamental que o líder saiba comunicar não só para ser inspirador, Hum. mas para ser claro e transparente. E eu diria ética também. A ética hoje, mais do que simplesmente o certo e ou o errado, porque os nossos pais ensinam-nos esses Uhum. valores, né, desde muito jovens, eu diria que é no momento em que acontece algo que é ambíguo e que pode definir ou redefinir a forma como a cultura é entendida, o que é que tu fazes? E a ter a capacidade de tomar decisões sendo fiel aos valores, à cultura da empresa, é muito importante. Uhum. Tens É tido verdade. a felicidade no teu percurso de ter tido contacto com a maior parte dos líderes portugueses, não só inicialmente na Jason, mas agora na Nova também. O que é que te tem surpreendido para o bem e para o mal? Como é que descreves a liderança portuguesa? O que é que achas, o que é que tu vês nestes líderes que têm passado por ti ao longo destes anos? Positivamente, eu vejo cada vez mais líderes com mais vulneráveis. Vulneráveis no sentido de abertos a aprender e a aceitar que não sabem tudo e dispostos a aprender. Por outro lado, também mais preocupados com a cultura organizacional, compreendendo que a cultura tem um impacto no negócio. Menos positivo, ainda que estejam mais vulneráveis, há pouco estava a comentar, eu acho que continuo a achar que os líderes cuidam muito pouco deles próprios e falta também, em muitos casos, coragem para tomar decisões daquilo que é óbvio, que muitas vezes até a própria organização grita de uma forma velada, de mudanças que têm que acontecer, mas às vezes é preciso tomar coragem de mudar o status quo. Eu diria
Mais ou menos essas Ok. seriam assim as minhas principais ideias. E a educação executiva pode ser um game changer dentro das empresas. Tens exemplos concretos que nos possas deixar? Sim, a formação de executivos, eu acho que o nome é péssimo, porque a formação é limitadora e executivos também é limitadora. Mas quando pensamos que a academia pode ajudar à transformação das organizações, eu vou-te dar um exemplo, e algo que até tenho falado com o Miguel. Cada vez mais as empresas fazem os retiros de gestão, procuram parar para refletir sobre o que é que vão fazer no próximo ano, seja do ponto de vista de estratégia de negócio, seja do ponto de vista de cultura, alinhamento de liderança, etc. Aquilo que nós fazemos é, pegando naquilo que são os desafios estratégicos, criar uma espécie de uma reflexão mais divergente, trazendo os melhores especialistas, os melhores docentes, a melhor facilitação, para que no final da jornada de 3, 4, 5 dias possamos convergir num roadmap, numa linha de ação, Uhum. para que de facto, coletivamente, aqueles líderes saibam o que é que têm que fazer, não só individualmente, mas enquanto organização. E isso tem impacto. É mais do que simplesmente adquirir ferramentas e conhecimento, é aplicá-las à realidade e aos desafios da organização. Uhum. Se tu pudesses pensar enquanto líder num conselho que pudesses dar a jovens líderes, tens algum conselho que consigas dar, ou pensar até o Brito quando tinha 25 anos, quando desse voltar atrás, o que é que lhe podias dizer para ele poder ser um game changer? O que é que achas que poderia ter ajudado na carreira? Não é fácil fazer muito melhor do que já fizeste até agora, mas se É, pudesses fazer isso pensando nisso, o que é que poderias fazer? Miguel, para mim é relativamente evidente. Eu não sou fruto da academia, eu sou fruto de mentoria. Eu diria que quanto mais cedo possível encontrar pessoas, próximas ou não, com quem tu possas aprender. Sejam mentores formais ou informais, eu vou dizer, eu tenho um tique desde a altura do headhunting, que é, praticamente todas as semanas eu encontro alguém no LinkedIn que tem um percurso muito fora da caixa e, pergunto: "Olha, posso falar contigo 15 minutos?" Que o percurso é tão interessante que é uma forma de eu aprender. Às vezes levo umas negas, mas a maior parte das pessoas as Sério? pessoas As têm. pessoas dizendo Epá, que não? nunca recebeu uma mensagem tua. Olha, bem que eu tenho Há agora. pessoas de todo o mundo, Pois é. que não conheço e também não conhecem, é perfeitamente normal, mas, o conselho que eu diria é criar esta rede formal ou informal de mentores que te possam inspirar, e ouvir. Não tem que aceitar tudo, mas ouvir para poder ir aplicando aquilo que mais faz sentido para mim, eu diria que é o conselho que eu Isso é que eu muito daria interessante e é a todos os algo que jovens. fica e é possível fazer, não é? Ou seja, qualquer pessoa que esteja a começar, ter mentores, ter pessoas A que consigam começar, ajudar. qualquer Sim, parte sim, da sim, nossa sim, é vida, verdade, é Miguel. verdade, é verdade. Eu ainda hoje procuro novos mentores que me podem trazer uma perspectiva descontaminada daquilo que são os meus desafios pessoais, profissionais, É sociais. verdade. É muito rico, porque as pessoas à nossa volta estão muito contaminadas do ecossistema que eu já conheço. E que líderes ou pessoas que entretanto passaram na tua vida te inspiraram ou que te inspiram ainda nos dias de hoje? Epá, fazia uma lista de dezenas, desde CEOs de grandes empresas, mas eu vou se calhar destacar uma pessoa que não é assim tão evidente. O guia dos guias do Kilimanjaro, há pouco estavas a falar, e eu lembrei-me automaticamente dele, chama-se Medem. O Medem é o arquétipo da liderança servidora. É um tipo que gere, cada vez que vamos à montanha, 75 pessoas, nunca ouvi levantar a voz, muitos momentos de stress e consegue servir a equipa, as pessoas, os participantes que sobem, numa situação limite como eu nunca vi. É uma inspiração quase, Brutal. espiritual e, portanto, eu diria que é provavelmente das pessoas que mais marcou nos últimos 4 anos. Interessante. Isso vale a pena conhecer. Ele vem cá a Portugal, não tens a trazê-lo? Está É, previsto, está previsto? está previsto. Isso é interessante. Depois Já, vou ver. ficamos a aguardar para saber quando é que será. Dentro da tua experiência empreendedora, que foi muito, muito vasta, houve alguma aprendizagem que levaste e que conseguiste levar também Hum. agora para a nova função, nova, já não é assim tão nova, mas pronto, mas para a função que estás a fazer depois de Nova teres nos últimos empreendedor? 6 anos. É isso, nova nos últimos 6 anos, isso mesmo. Alguma aprendizagem grande que tenhas tido enquanto empreendedor? Queiras partilhar? Muitas, eu diria que a importância da cultura organizacional. Eu costumo dizer que a cultura é uma espécie de uma vaca sagrada de 4 patas. A liderança tem que estar lá, a comunicação, a capacitação das pessoas e os processos. Essa é fundamental para conseguir a sustentabilidade do negócio. A segunda, eu diria que está mais ligada à autenticidade. Eu durante muito tempo tentei ser perfeitinho em tudo. É impossível. Eu prefiro as 1000 vezes
imperfeição com autenticidade do que perfeição e não ser autêntico. E eu diria a empatia, é uma empatia, não é simpatia, é compreender que as pessoas à tua volta, nomeadamente as pessoas que fazem parte da tua equipa, nunca vão estar sempre bem, pessoal, profissionalmente, e saber cuidar das pessoas nos momentos em que elas não estão bem, é tão ou mais importante do que nos momentos em que estão a performar como ninguém. Tu nunca cometeste erros, és todo perfeito em estou a brincar. Qual Nos, foi nos últimos 15 minutos. exato, E mesmo assim. é isso. Que erros quais foram os erros mais marcantes da tua vida e que hoje, aplicas no ao os as aprendizagens no teu dia a dia? Os erros que mais marcam custam muito a falar. Provavelmente despedir colegas que se tornaram amigos. E despedir colegas que se tornam amigos, eu no passado o erro que fazia era criar toda uma narrativa que achava que ia proteger a pessoa. Uhum. E é um erro. Eu acho que a frontalidade crua, honesta, é preferível ser duro, hã, e manter essa relação de amizade do que tentar criar uma narrativa que na verdade não está a proteger a pessoa, está a proteger-me a mim. E eu acho que é daquelas aprendizagens que me custou caro. Eu por acaso não sou grande fã de contratar amigos, mas às vezes acontece. Mas às vezes não contratas amigos, eles tornam-se Sim, amigos. sim, E exato. crias uma relação de proximidade que depois, nos momentos menos bons, se torna mais difícil tomar essas decisões. Uhum. E trazer essa honestidade sempre acima da mesa, De acordo, descolando de daquilo acordo. que é a relação profissional, é uma habilidade que os líderes têm que praticar todos os dias Uhum, para não correr o risco até de criar injustiças. de acordo. Um tema que voltámos outra vez ao tema da liderança e como é que se aprende. Ah, é mesmo possível aprender? É um tema que é realmente dá para nascer, nasce líder ou consegue-se, isto pensando na nova, consegue-se realmente que as pessoas aprendam a ser líderes? Claro que sim. Eu acho que há algumas características inatas que podem ajudar a acelerar o desenvolvimento de competências de liderança, mas a liderança é uma competência, é composta por inúmeras subcompetências, visão estratégica, comunicação, até a própria eh, criatividade se pode desenvolver. A questão é qual é que é a forma mais eficaz de tu, o Bruno ou eu aprendermos as competências de liderança. E aí a equação pode ser um bocadinho diferente. Agora, há alguns aspectos que são muito similares. Como há pouco tinha comentado, a metacompetência, aprender a aprender, para mim provavelmente vai ser das competências mais faladas nos próximos anos. Porque a velocidade em que nós falava-se muito no VUCA, não era? Mas era o Bani, agora é o fluxo. Fluxo? O fluxo é o fluido, é o líquido, que é orgânico, é o incerto e o experiencial. E para nós conseguirmos dominar todas essas competências, nós temos que ter uma capacidade de aprender muito rápida. E a pergunta é: como é que eu faço hacking à minha própria aprendizagem? Como é que eu vou aprender uma coisa que no passado demorava uma semana, um mês, um ano a aprender? Como é que eu consigo atalhar? Porque eu preciso saber mais coisas sobre os problemas que me surgem. E se Uhum. calhar de maneiras diferentes, não é? Há pouco falavas da mentoria, se calhar a mentoria é um acelerador muito grande dessa Mentoria para aprendizagem, não é? mim é provavelmente das ferramentas mais úteis e eficazes e mais baratas que estão disponíveis no mercado. Custa zero. Portanto, se alguém me perguntar qual é que é o melhor programa de formação que uma pessoa pode ter de liderança, é mentoria. Mentoria. Uhum. Custa pouco, custa o tempo de procurar pessoas e mesmo não corra bem, eu vou sempre aprender referências que também não quero seguir. Portanto, até isso tem de valor. Claro. Mas cada um de nós tem uma equação diferente, as variáveis podem ser um bocadinho diferentes, mas o aprender a aprender eu diria que é a competência mais importante para as lideranças no futuro. Sim, Uhum. um dos programas muito interessantes que temos seguido agora na Nova e que até tivemos um bocadinho no início dele foi o Voice Leadership, que é um programa que acho que tem um mérito muito grande, não só pelo programa, mas pelo tema da mentoria, porque é disruptivo, porque quer chegar às PMEs que se calhar são aqueles que menos investem em formação, mas se calhar também são aqueles que precisam mais. Eh, o Voice é realmente, o Voice Leadership é realmente um programa muito interessante. Consegues falar-nos um bocadinho sobre ele em alguns minutos e mesmo para quem está a ouvir e a ver-nos, como é que se pode inscrever, porque realmente acho que é um programa transformador que tem o objetivo de transformar, inclusive, Portugal, não é? E já agora eu recordo-me que a palavra mentoria foi muitas vezes falada quando estávamos
a discutir o Voice. Eu primeiro tive 2 muito bons mentores para criar o Voice Leadership, chamado Miguel Pina Martins e Bruno Mota, e fizemos umas boas noitadas à volta daquilo que seria algo que pudesse impactar Portugal. E andávamos à volta disso. Eu não sei se vocês os conhecem, mas são 2 São rapazes muito porreiros. simpáticos. Não tenho grande impressão deles, por E acaso. inspiraram-me na altura em perceber como é que se podia capitalizar o ativo da escola, da nova SBE, reconhecendo que a escola é uma escola pública, escola portuguesa, e tem a oportunidade e a responsabilidade de impactar o nosso país. E hoje nós sabemos que o nível de competitividade das pequenas e médias empresas em Portugal é relativamente baixo. É. Por diferentes razões, lei laboral, política fiscal, mas também por questões de falta de competências de gestão e de governança dos empresários, dos fundadores, dos donos das pequenas e médias empresas. Estou a generalizar injustamente, mas ainda existe muita falta de competências que permitem não só os empresários fazerem crescer as suas organizações, terem mais ambição e serem mais eficazes Uhum. com os recursos que têm disponíveis. Hoje temos cerca de 3.500 empresas ao final de cerca de um ano e pouco. O Brutal. objetivo é chegar às 5.000 até ao final deste ano. Podem e devem se inscrever porque é um programa que tem uma duração de cerca de um ano aproximadamente, que tem uma componente de formação e tem uma componente de mentoria. Daí ter-se também trazido o tema da mentoria, que me é um tema muito querido. Hoje contamos com cerca de 500 mentores certificados pela Nova, que generosamente oferecem o seu tempo para apoiar as pequenas e médias empresas de temas que vão desde lei laboral, como há pouco estava a dizer, licenciamento industrial, até financiamento à exportação. Então os temas são muito diversos, às vezes os empresários são criaturas muito solitárias porque apenas conhecem o seu negócio e estas pessoas podem ajudar a refletir e a tentar encontrar caminhos mais eficazes para resolver os seus E os problemas. resultados do que eu ouço têm sido Os espetaculares. resultados têm sido incríveis, espero que até ao final do ano tenhamos o primeiro estudo de impacto, Boa, mas aquilo que já temos observado é bastante impressionante. boa. Muito bom. Para terminar, a nossa última pergunta, que já faz parte da praxe, Uhum. começamos o que é que foi game changer na tua carreira e acabamos o que é que foi realmente game changer na tua vida. Consegues contar-nos? Consigo, não sei se vou conseguir dizer tudo, depois posso dizer em off. Hum, Vamos querer a pa saber. Depois posso contar. A partir do momento em que descobri qual é o verbo da ação que me faz brilhar os olhos, que me faz sentir útil no mundo e que é combustível para o meu dia a dia, todas as minhas decisões, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social, familiar, profissional, estão muito nessa direção. Eu hoje sei qual é que é o verbo da ação que eu tenho que colocar no meu tanque para me sentir vivo, energético, útil e chama-lhe identidade, chama-lhe propósito, mas quando descobrimos isso, é game changer. Muito bem. E não vais dizer qual é a ver? Já digo. Muito obrigado, um agradecimento muito especial ao Pedro por estar aqui hoje connosco nesta conversa Game Changer, ao Bruno também. Ficamos por aqui, vemo-nos para a semana em mais um Game Changers. Muito obrigado.